A gente vai seguindo por aqui na nossa sequência de pautas que a gente monta ao longo do programa com um assunto muito importante, gente. A gente tem falado muito na nossa cobertura aqui do ONU sobre a situação de Gaza e apesar do cessar-fogo que está em vigor por lá, Israel voltou a bombardear o território palestino nesse domingo em retaliação a um ataque do Hamas a militares israelenses. O governo israelense disse que aviões atacaram alvos no sul de Gaza depois do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, ordenar uma forte retaliação aos supostos ataques do grupo terrorista, que romperia a trégua vigente. Em comunicado, o Hamas negou que tenha atacado militares israelenses dentro da faixa de Gaza. Essa nova escalada é a primeira grande ameaça do cessar-fogo implementado no dia 10 de outubro entre os dois lados, com base naquele acordo que a gente destrinchou bastante aqui, promovido pelos Estados Unidos, que também permitiu o retorno dos reféns a Israel. A gente tem visto muitas movimentações, professora Deneude, de muitas celebrações em torno disso, mas a gente sabe que toda a questão do cessar-fogo é muito delicada e a gente vê aqui agora um primeiro exemplo disso. Queria uma ajuda da senhora para a gente destrinchar aqui e entender o que está em jogo no momento nesse embate, dizendo de que houve ataques ou não, o que traz ali da fragilidade do cessar-fogo, o que pode implicar nos próximos dias essa notícia. Natália, o acordo foi assinado e, de fato, foi visto aí como um grande passo, mas havia essa expectativa de que era uma trégua, né? Não, e especialmente porque tem muitos pontos do acordo que ainda depende de negociação. E nesse caso especificamente, acho que coloca em jogo aí um ponto muito claro de parte do acordo, que era, de um lado, o Israel deixar, né, de atacar Gaza, fazer uma retirada de tropas, então isso mostra que ainda está em prontidão, frente a qualquer situação de ataques também do Hamas, e de outro lado do próprio Hamas, que é um ponto que era a desmilitarização do grupo, né? Lá sai, e com isso não teria mais uns embates diretos da força do Hamas contra Israel e contra o exército israelense. Então, era um ponto que havia muitas dúvidas. Essa situação hoje mostra que essas dúvidas, de fato, não são só retóricas, mas, de fato, elas existem, e a dificuldade de implementação. Outros pontos do acordo, que era volta dos civis para suas regiões, depende deste processo. Então, enquanto tiver bombardeios ou algum tipo de ação entre as forças israelenses e o Hamas, dificilmente você vai ter o retorno das pessoas, ou torna mais difícil esse retorno para suas regiões e para suas casas, com toda a destruição. E se esse ponto não avançar, não vão avançar todos os outros, que são mais complexos ainda, que é estabelecer um governo tecnocrata, que é restabelecer a ajuda humanitária e fazer a reconstrução do país. Então ela coloca aqui novamente a perspectiva de que todo o processo de negociação depende, de fato, de que a trégua seja efetivada para que a gente consiga avançar em qualquer outro processo. E as desconfianças continuam as mesmas entre os dois lados, e a própria lógica de ação e reação, tanto do Hamas quanto de Israel, está presente, o que dificulta ainda mais uma possibilidade de avanço na negociação. Certeza, essas próximas etapas que você traz aqui são muito mais complexas, como você disse. Queria até aproveitar para com o professor José entrar um pouco mais no tom político disso tudo, professor, porque a gente viu nos últimos dias muito de uma celebração, claro, foi um passo histórico, mas a gente sabe que são episódios dentro de um cenário bem complexo. A gente viu celebrações, inclusive, do presidente Donald Trump, no tom de que a guerra tinha acabado. Nesse contexto, do ponto de vista político, qual que é a importância, inclusive, da gente ter lideranças do mundo participando, de certa forma, como uma vigilância até desses passos, dessa etapa que a professora estava explicando aqui para a gente, até num tom de como o mundo vê o que está acontecendo por lá, né?
Eu acho que, num certo sentido, é preciso reconhecer que foi um primeiro passo. É muito importante que você cesse a perda de vidas humanas, que as pessoas possam, num certo sentido, começar a voltar para suas casas. Agora, o professor Denildo chamou atenção, a meu juízo, com muita razão, para dificuldades e algumas contradições. E, veja bem, o presidente Trump e autoridades norte-americanas, apoiadas por algumas autoridades em alguns países europeus, fizeram uma grande celebração, como se fosse, digamos assim, um passo na direção da paz. É um passo muito pequeno, mas, na verdade, os Estados Unidos, que têm uma grande influência sobre o Estado de Israel, particularmente sobre o governo do presidente Netanyahu, a meu juízo, deveria ser mais efetiva a pressão no sentido de impedir a continuidade dos bombardeios. O Hamas fez uma parte do que prometeu, mas também não fez não cumpriu completamente o que tinha se assumido como compromisso, né? Que era não apenas entregar os sequestrados, né? Os que continuam sequestrados, mas também de começar a se desarmar. Essa situação, se ela não for enfrentada nesses pontos mais cruciais que a professora Rezende mencionou, não vai levar a uma paz efetiva. Né? Quer dizer, nós estamos numa situação em que, num certo sentido, é o levantamento da guerra. Quer dizer, um momento, digamos assim, de impedimento, de suspensão. O que não quer dizer que esses atores internacionais, particularmente o governo Netanyahu e o Hamas, não estão se preparando para novos embates que podem ter, como já foi até agora, de uma maneira trágica do ponto de vista humano, uma perda de vidas humanas que é uma coisa num grau, não é? Principalmente na área de Gaza dos palestinos, é num grau absolutamente inaceitável. Não é? Portanto, eu acho que é preciso mais pressão dos Estados Unidos, principalmente, das outras grandes nações também, especialmente em relação a Israel, para cessar, de uma vez por todas, essa permanente agressividade que vem se mantendo nos últimos, bom, mais do que meses, né, já há anos. Né? Com certeza, professor. Eu queria até te ouvir também, professora, sobre esse sentido de, em sendo uma questão tão complexa, de tantas fases, de questões tão delicadas, me fica até a dúvida do porquê no cenário internacional, dentro de todos os acordos, não se tem uma vigilância maior dessas etapas para serem cumpridas, de certa forma, ali para tentar conter um pouco os ânimos nesse sentido. E queria uma ajuda da senhora para a gente colocar também um pouco aqui a questão interna de Israel nisso tudo. Na prática, a gente pode considerar, então, que o cessar-fogo foi rompido? Qual que é o cenário que está costurando isso tudo por dentro no âmbito político para a senhora? Olha, no momento a gente entende que há, sim, que há um rompimento da trégua, né? Isso não significa que não vai continuar tendo negociações. E também aqui entendendo a estratégia israelense, à medida que o Hamas não cumpre ou tem algum tipo de ação, ele já tinha indicado que teria um revide. Então pode ser algo que está sendo feito para demarcar que as forças israelenses vão continuar em prontidão e, com isso, pressionar o Hamas a voltar para a mesa de negociação e voltar para os pontos do acordo, apesar de que, para o Netanyahu, aí olhando do ponto de vista político interno em Israel, para o Netanyahu, a pressão grande que ele tinha, forte, da opinião pública, era o cessar-fogo, mas era também trazer os reféns, né, a conseguir resgatar os reféns. Então isso
foi um motivo de comemoração e foi para ele um ponto em dizer que ele estava respondendo à pressão da opinião pública, mas existe dentro de Israel também forças que entendem que é importante, né, e que apoiam o governo Netanyahu, de que é importante que Israel continue em prontidão e esteja pronto para ações pontuais ou ações que continuem demonstrando maior força frente ao Hamas. Então, isso legitima o discurso do próprio Netanyahu, né, quando a gente viu lá na assinatura nas comemorações e no próprio momento em que o Trump falou no parlamento israelense, e a reação do Netanyahu foi de muita cautela se já tinha alcançado a paz, exatamente porque havia ali no discurso e na posição dele uma forte desconfiança com relação à possibilidade de fato do Hamas seguir nas ações que já estavam sendo definidas. Então isso reforça o discurso do Netanyahu de que é preciso se manter em prontidão. Ele se mantém dentro dessa posição com força, então por isso que internamente essas ações acabam de certa forma até beneficiando o próprio Netanyahu. Por quê? Porque senão, se alcança de fato um processo de paz, as pressões frente a que ele passaria a ter maiores de grupos opositores, da opinião pública israelense cansada pelos efeitos da guerra, também seriam fatores que ele teria que lidar, e daria aí a discussão sobre a sustentabilidade do seu governo. Então, de certa forma, manter essa pressão e manter esse estado de que não se alcançou a paz é algo que é um recurso aí interno para o próprio Netanyahu. E olhando do ponto de vista dos Estados Unidos, a impressão que se dá, olhando e vendo as posições do Trump ou dos seus auxiliares, é de que o que os americanos tinham que fazer, eles fizeram, que foi conseguir uma trégua, conseguir fazer com que tivesse um roadmap, né, um mapa do que precisa ser feito para alcançar a paz. E aqui já não teria mais o papel tão presente americano, porque vai se voltar para outros conflitos, como a gente viu na discussão essa semana sobre a Ucrânia. Então a pressão e as posições internas do Netanyahu o permitem a fazer essas ações, e do ponto de vista interno, um dos principais atores pode não estar aí, concordo com o professor Moisés, que não está fazendo a pressão devida. Agora, quem também tem um papel importante, os países árabes, os países que foram importantes na negociação de conseguir ter um papel e pressionar o Hamas para que, de fato, se caminhe nesse roadmap, e aí se não uma paz duradoura, se tenha pelo menos condições de estabilidade para os palestinos e para Gaza. Certeza, né, professora? A gente entender de fato o que vai fazer a questão ir para frente da forma melhor possível. A gente